Muito boa tarde a todos. Eu sou o professor Alexandre e esta é uma palestra a respeito das formatações profissionais que você pode fazer no Microsoft Word. Conforme vocês podem ver, já estou aqui com um pequeno texto inserido na minha tela e o que eu pretendo fazer agora é mostrar alguns dos recursos de formatação que são consideradas formatações profissionais, como você faz com que o seu documento tenha uma aparência mais profissional. Em primeiro lugar, falar das formatações mais simples, né? Como, por exemplo, selecionar aqui o título e aumentar a fonte, centralizar, jogar um negrito, né? Coisa simples para deixar um título bem caprichado. E no caso do texto, as formatações mais básicas, como, por exemplo, você pegar e colocar o alinhamento justificado, e aí vai uma primeira dica. Quando você está utilizando alinhamento justificado, ou seja, o alinhamento que alinha tanto pelo lado esquerdo quanto pelo lado direito também, uma forma de tornar o seu documento mais profissional é se você vier aqui no item Layout da página, na guia Layout da página, e pedir o elemento chamado hifenização. Esta hifenização nada mais é do que o computador quebrar o texto das suas sílabas quando isso for possível no texto. Isso causa um ajuste melhor das palavras na tela, fazendo com que o teu texto fique bem mais caprichado, tá? Uma outra formatação bacana, já que estamos na guia layout da página, é a formatação em colunas. Você pode simplesmente selecionar quantas colunas você quer que o texto divida e ele se divide. Aqui cabe uma boa dica que é o seguinte: quando você digitar o teu texto, se você está pensando em dividi-lo em colunas, tome o cuidado de você ter, no caso, dado Enter no final do texto. Assim, ó. Você tem que ter essa linha vazia no final do documento. Por quê, professor? O que acontece se eu, por exemplo, não dei Enter no final do texto e resolver dividir o meu texto em colunas? Dá errado? Vamos ver. Seleciono aqui o texto, aí vou lá na divisão de colunas, peço para dividir em duas colunas e olha o que aconteceu. Ele dividiu o texto todo numa coluna só e a segunda coluna ficou vazia. Mas por que isso acontece, professor? Isso acontece porque quando você está digitando o texto, terminou o texto, dê Enter. Por que é importante dar este Enter? Porque é este Enter que finaliza o parágrafo no final do teu texto. Se você não der esse Enter, o computador vai presumir que você não completou o texto todo, que ainda está faltando escrever alguma coisa. Por isso, na hora de dividir coluna, ele jogou o texto todo na primeira coluna e deixou a segunda coluna vazia para ser preenchida depois. Agora que eu dei o Enter, eu posso selecionar o texto tranquilamente, vir na parte das colunas, pedir duas e pronto, ou três ou quatro, quantas colunas eu quiser, e a divisão de colunas acontece de acordo com o manda o figurino. Beleza? Então, são dicas muito importantes quando você está trabalhando com formatação de texto no Word. Outra dica bacana também é o seguinte: pode ser que você esteja produzindo um livro, uma apostila, uma revista ou qualquer texto com várias páginas. Eu tenho aqui, por exemplo, um documento com ao todo 33 páginas. Aí eu posso dar aquelas formatações básicas, né? Seleciono o texto todo usando a tecla Ctrl+T. É sempre bom salientar que Ctrl+T literalmente seleciona o texto todo do documento, tá?
Aí eu posso formatar para uma fonte qualquer, Arial, por exemplo, também formatar para um tamanho qualquer, tamanho 12. Não esquecendo de colocar o alinhamento justificado. E já que eu usei o alinhamento justificado, não esquecendo de fazer a hifenização também. Aí o que acontece? Quando eu estou trabalhando com um documento de várias páginas, é muito comum eu ter que dividir este documento em capítulos. Vocês podem perceber que eu tenho aqui no começo da primeira página o capítulo 1, e se eu for lá na página inicial e pedir o localizar, posso escrever aqui a palavra capítulo e verificar que tem 1, 2, 3, 4, 5 capítulos. Então, eu tenho ao todo 5 capítulos neste documento. Então, quando eu estou trabalhando com divisão de capítulos, uma coisa que fica bem bacana no meu documento é se eu estiver com ele com um sumário. Vocês sabem o que é um sumário? Sumário é aquela página inicial de um livro que indica o capítulo 1 está na página tal, o capítulo 2 está na página tal. Muita gente também chama de índice, mas o nome correto, na verdade, é sumário. Para você produzir um sumário, você deve, em primeiro lugar, informar para o computador onde estão os inícios de cada capítulo. Uma coisa que você faz é usar o localizar, como eu acabei de usar. Aí você vai no começo de cada capítulo, seleciona o texto deste capítulo, pode ser um título, pode ser um subtítulo, não importa. E aqui na galeria de estilos, você escolhe o estilo chamado título 1. Ele vai automaticamente formatar o texto com a fonte calibre, tamanho 16, cor azul. Eu não gostei dessa cor. Se você quiser, você pode modificar o estilo e transformar ele da forma que você quiser, tá? Feito a formatação do capítulo 1, agora eu vou partir para os próximos capítulos. Venho aqui no capítulo 2, faço a mesma coisa. Apesar deste ser o capítulo 2, a formatação que eu tenho que usar é a título 1. Qual é a diferença da título 1 para título 2, professor? Título 1 são os títulos principais de cada capítulo, ou de cada trecho do teu documento. Já o título 2 são os subtítulos. São títulos secundários. Então, você pode, dentro de um capítulo, ter subtítulos interiores, capítulo 2.1, 2.2, por exemplo. Aí entraria o título 2. Vou fazer um aqui para vocês verem como é que fica. Imagina que aqui entra agora o capítulo 2.1. Quer dizer que esse capítulo não é principal, é um capítulo secundário. Então, a gente seleciona aqui o capítulo secundário e joga nele a formatação título 2. Então, título 1 é para capítulos principais, título 2 é para capítulos secundários ou subtítulos. Então, coloca lá, por exemplo, capítulo 2.2. Aí eu seleciono ele e jogo no título 2. Pronto, aí vamos lá, vamos procurar mais resultados desses capítulos. Vamos para o capítulo 3. Capítulo 3, como é um capítulo principal, eu vou formatar com o título 1. E aí, capítulo 4, também é um capítulo principal, então vou formatar com o título 1 também. E por último, mas não menos importante, o capítulo 5, seleciona e título 1 nele. Então, eu tive ao todo 5 capítulos formatados com a formatação de estilo título 1 e 2 subtítulos formatados com o estilo título 2. Ok? Beleza? Maravilha. Voltamos para o começo do documento, lá para a página 1.
E agora que eu estou no começo do meu capítulo, eu preciso criar uma página em branco para nela eu criar o meu sumário. Eu coloco o cursor antes daqui do capítulo 1, vou no menu Layout de página e posso pedir aqui uma quebra de página. Pronto, ele automaticamente jogou o capítulo 1 na página 2, deixando a página 1, então, como vocês podem ver, totalmente em branco. Então, agora que eu estou com esta página 1 em branco, eu agora já posso fazer o meu sumário. Como é que eu faço este sumário? Eu venho aqui, no caso, na guia Referências, e dentro da guia de referência já tenho logo de cara o primeiro elemento que está aqui, sumário. Fornece uma visão geral do seu documento, adicionando um sumário. O texto, utilizando o estilo de título, será incluído automaticamente. Então, vamos lá. Pedimos aqui o sumário. Dentre as opções de sumário, já vem algumas prontas, como sumário automático 1, sumário automático 2, sumário manual e por aí vai. Eu vou de sumário automático 1 mesmo, que é o mais simples. E pronto! Aqui está o sumário destes capítulos. Perceba que ele já percebeu automaticamente onde estão cada um dos começos de capítulo. Então, o capítulo 1 está na página 2, capítulo 2 na página 11, e por aí vai. E não tem problema você, por exemplo, adicionar textos aos capítulos. Eu tive que acrescentar mais informação no capítulo 3 e agora o capítulo 4 não está mais na página 28, está na página 32. Não tem problema. Basta você utilizar o botão atualizar sumário e ele automaticamente modifica as páginas onde cada um desses títulos se encontra. Então, pode deixar para fazer o sumário. Aliás, o mais comum é deixar para você fazer o sumário depois de ter terminado o documento, mas se quiser fazer o sumário no meio do caminho ou até no início do teu trabalho, não tem problema. Basta você, durante a fabricação do teu documento, não esquecer de selecionar os títulos principais e utilizarem aquele estilo título 1, e para os subtítulos ou os títulos de capítulo secundário, utilizar o estilo título 2, ok? Uma outra formatação também muito benquista quando se trata de textos profissionais é um negocinho chamado cabeçalho e rodapé. Caso vocês não saibam do que se trata, cabeçalho é um texto que a gente adiciona no topo da página, antes do início da margem do capítulo, e o rodapé é um texto que você adiciona, no caso, no fim da página, no chamado pé da página, abaixo também da margem inferior do teu documento. Antes de trabalhar com o cabeçalho e rodapé, é sempre bom você vir no layout da página e verificar como estão as margens do teu documento, visto que o cabeçalho e o rodapé são colocados justamente na margem superior e na margem inferior. Então, você pode vir aqui no botão Margens e escolher qualquer formato de margem a seu gosto. Eu vou usar o modelo normal de margem mesmo, que já estava configurado, então não modifiquei nada. Agora, para eu trabalhar com o cabeçalho e o rodapé, uma coisa que pouca gente percebe é que o cabeçalho e o rodapé já existem no documento. Você não precisa inseri-los, apesar de existir sim. No menu inserir a opção de cabeçalho e rodapé, não é necessário você vir aqui para fazer isto. Sabendo que o cabeçalho fica no topo da página, basta você deixar o cursor dentro do início da página e dar um duplo clique. Ele automaticamente
ativa o cabeçalho e já te permite digitar nele. Perceba como agora o texto do documento ficou num tom acinzentado, num tom mais claro. Por quê? Porque eu, neste momento, estou trabalhando com o cabeçalho. Quais são os tipos de informação que você pode adicionar num cabeçalho? Pode ser literalmente qualquer coisa. Numeração de página, data e hora, informações do documento, imagens como o logotipo da empresa, por exemplo. Vamos experimentar esse. Vamos clicar aqui em imagens. Daí eu vou pegar agora a imagem de logotipo, por exemplo, que eu tenho daqui da Microlins. Vamos lá. Vamos procurar agora a imagem do logotipo. Pronto, esse logotipo aqui do Microlins, que é o mais comum. Aí eu pus o logotipo. Nossa, mas ele ficou muito grande, professor. Eu posso diminuir? Não só pode, como deve. Só você pegar e, tal qual você faz com qualquer imagem que você queira, dá uma diminuída, coloca ele, por exemplo, centralizado, se você quiser. É só você ir na página inicial e centralizar, ou coloca ele à direita também, tanto faz. Você coloca ele da forma que você quiser. Outra coisa muito comum que você coloca em cabeçalhos e rodapés é a numeração da página, sendo que normalmente a numeração da página você põe no rodapé. Já que o cabeçalho é o topo da minha página, o rodapé, obviamente, é o final da página. Então, a gente desce aqui a tela até chegar ao final da página e aqui estamos com o rodapé. Para eu agora colocar numeração de página nele, eu venho aqui em cima nas ferramentas de cabeçalho e rodapé, e aí eu posso escrever, por exemplo, a palavra página, seguida do número de página que tem neste botão aqui na barra de ferramentas. É só você escolher a opção posição atual e pode escolher um númerozinho simples de número sem formatação mesmo. Não precisa muita graça, não. Perceba que automaticamente ele entrou aqui como página 2, porque eu estou literalmente na segunda página. Uma coisa super importante que vocês devem entender quando se está trabalhando com cabeçalho e rodapé é que cabeçalho e rodapé trabalham em todas as páginas ao mesmo tempo. Percebo que se eu subir aqui agora para a página 1, ó, o rodapé está com a página 1 e no topo da página 1 tem o logotipo da empresa. Então, esse logotipo está aparecendo literalmente em todas as páginas deste documento. E a numeração da página também aparece em todas as páginas desse documento. Ah, mas professor, eu já vi em alguns livros, algumas revistas, por exemplo, essa página aqui, que é a página do índice, do sumário, ela não tem cabeçalho e rodapé. Eu posso tirar o cabeçalho e o rodapé dela? Pode, mas antes de tirar, você deve vir aqui novamente no Ferramentas de cabeçalho e rodapé e marcar esta opção aqui, primeira página diferente. Assim, se você clica, a primeira página se torna um cabeçalho e um rodapé independente das outras, e você já pode perceber que ele já está, inclusive, vazio. Está vazio porque eu não coloquei nada nele até o momento. Então, eu não preciso ter nada escrito no cabeçalho ou no rodapé da primeira página. Isso também é muito útil quando, se no teu documento, por exemplo, ele tiver capa. Você fez a primeira página, uma capa do teu documento, maravilha. Capa não deve ter cabeçalho e rodapé. Então, quando você criar a capa do teu documento, não se esqueça de vir na ferramenta de cabeçalho e rodapé e marcar a opção primeira página diferente. Uma outra opção também bastante bacana nessa história do cabeçalho e rodapé é essa aqui do diferentes em páginas pares e ímpares.
Se você for imprimir este documento na opção frente e verso, ou seja, você vai imprimir as 2 páginas de cada folha, você pode sim marcar esta opção do diferente na página par e ímpar e, por exemplo, fazer com que o logotipo da empresa seja do lado direito, na página par, e do lado esquerdo, na página ímpar. Aí fica bacana, porque eles ficam sempre no canto do teu documento. Para isso, você marca lá o diferentes em página par e ímpar. Perceba que as minhas páginas pares agora ficaram vazias. E aí, o que eu posso fazer? Eu venho na página ímpar, seleciono a figura, copio, volto para a página par, clico no cabeçalho da página par e colo. Assim, ó, do lado esquerdo nas páginas pares, do lado direito nas páginas ímpares. Perceba também que o rodapé também ficou diferenciado. Então, se você quer manter a numeração de página, você deve, de novo, digitar a palavra página no rodapé das páginas pares e, novamente, número da página, posição atual, número sem formatação. Você pode, inclusive, se quiser, inverter esse texto jogando ele do lado direito. Basta você ir na página inicial e jogar para o alinhamento à direita. Assim, as páginas pares ficam com a numeração à direita e as páginas ímpares ficam com a numeração à esquerda. Tudo depende de como é que você quer que esse documento apareça na hora da impressão. Falando nisso, se eu quiser ver como é que está ficando esse documento, você vai na guia exibição e pede a opção, por exemplo, de várias páginas. Aí você já está vendo, ó, como é que as páginas estão aparecendo. Ah, mas professor, eu quero ver o texto normalizado, eu quero sair do cabeçalho e rodapé para poder ver como é que vai ficar meu texto na hora de imprimir. Como é que eu faço isso? Novamente, eu venho no ferramentas de cabeçalho e rodapé e aqui está o botão fechar cabeçalho e rodapé. Só que não é necessário usá-lo se você não quiser. Se você quiser, basta dar 2 cliques dentro do documento e ele sai do cabeçalho e rodapé e volta para dentro do documento. Então, 2 cliques no topo da tela, entra no cabeçalho e rodapé, 2 cliques no meio da tela, entra de volta no texto e sai do cabeçalho e rodapé. Você não consegue trabalhar ao mesmo tempo com cabeçalho e rodapé, tá, gente? Isso é uma coisa que é sempre bom salientar neste caso. E assim, ó, vejam só como é que ficou o meu documento. Todas as páginas com cabeçalhos e rodapés bonitinho, tudo digitado, tudo arrumado, tudo colocado. Eu acho que ficou muito interessante, vocês não concordam? E é isso, gente. Essas são algumas das formatações profissionais que você pode fazer no seu documento do Word. É sempre importante salientar que esse tipo de formatação é muito bem quisto no mercado de trabalho. Então, aprendam como fazer todo tipo de formatação através dos nossos cursos que nós temos aqui na Microlins. Nós temos o curso tanto de Word básico quanto de Word avançado, e ele está disponível não só com essas formatações que a gente criou aqui hoje nessa palestra, mas também todos os outros tipos de formatação que o Word é capaz de fazer. Espero que vocês tenham gostado bastante deste vídeo. Por favor, não se esqueçam de dar um joinha, assinar o sininho. Caso vocês não sejam assinantes do canal, assinem o canal daqui da Microlins e nos vemos numa próxima. Muito obrigado.